Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos. Aqui estamos com mais uma classe para obreiros e colaboradores, ou melhor dito, a primeira de 2022. Feliz anos para todos os servos de Deus. E eu tenho a certeza que cada domingo que participamos do estudo, da meditação deste livro, 1 Pedro, estamos meditando, já estamos no capítulo 5, e hoje nós outros vamos meditar 5 versículos, do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 5. É bueno que você preste muita atenção, porque a cada domingo que meditamos, o Espírito Santo ha dado um tesouro, que é o temor. O Espírito Santo ha deixado os servos de Deus despertos, atentos, alerta, para cuidar de sua vida espiritual. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e para que tudo que uno venga a escuchar salga da boca de Deus. Vamos primeiro fazer uma oração. Cierre os olhos. Meu Deus e meu Padre, uma vez mais aqui estamos em esta classe para obreiros e colaboradores. Pero sabemos que há CPOs, há pessoas, membros, há evangelistas, membros, pessoas que querem edificar sua vida espiritual. Por isso eu lhe pido, conduzca esta classe. Se há alguma pessoa indisposta, se há alguma pessoa que se encontra com problemas e esses problemas lhe impedem a concentração em tu palavra, que este problema, que este peso, que esta preocupação seja deseja, seja arrancada e bendiga para que tu servo, se alimente de tu palavra. Tome a direção desta classe, conduzca esta classe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bueno, o tema da classe de hoje é este aí. Luchemos por nossa corona, que é uma corona que o mundo não entende. As pessoas que não vivem o mundo espiritual ha lutado por muitas coisas. Ha lutado para realizar seus sonhos, que não é errado. Ha lutado por propósitos, mas não ha lutado por uma corona, que é a corona da salvação, da vida eterna, porque todo em esta vida acaba. Um dia acaba, nadie ou nada é para sempre. Pedro começa falando nesse versículo 1 do capítulo 5, preste muita atenção, mire que ele habla. Portanto, a los ancianos entre vosotros, exorto eu, anciano como eles, e testigo de los padecimentos de Cristo, e também participante da glória que há de ser revelada. Pedro estava falando, não era com qualquer, eram com homens experientes, homens que já tinham enfrentado várias lutas na vida espiritual e que permaneceram, e que estavam ali, passaram por fogo, terremotos, persecuções, sofreram como ele sofreu, um montão de situações por seguir a Cristo e por predicar Cristo, mas eles estavam ali firmes, obedecendo a palavra. E aí está a explicação. O apóstolo Pedro começou afirmando sua posição. Sin embargo, em este momento, nem sequer
se chamou a si mesmo um apóstolo. Estava falando de hechos de que ele era um anciano. Ao dizer eu, anciano também como eles. Ou seja, Pedro e eles já eram ancianos fisicamente, porque a cada dia fisicamente nós outros vamos envelhecendo, mas nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus não pode envelhecer, não pode se acabar. É nossa comunhão com Deus que vai garantizar e que pode garantizar-nos a corona da vida. Aí sigue a explicação. Nunca reclamou uma posição superior a de seus irmãos, sino que los exortou como um anciano mais entre eles. Ele afirmou ser um testigo dos sofrimentos de Cristo e assim, como testigo, se encontrava em uma posição única. Aquele mesmo Pedro que se converteu, não estou falando dele velho Pedro, porque Pedro, quando pensou a seguir Jesus, era um Pedro desequilibrado, era um Pedro ansioso, era um Pedro que suas decisões não eram pensadas. Pode ler a Bíblia. Pedro era um tipo muito desequilibrado. Ele traicionou, ele negou ao Senhor Jesus, aún dizendo que ia ser fiel a ele até o fim. Mas quando Pedro foi bautizado com ele Espírito Santo, aonde não tinha equilíbrio, passou a ter equilíbrio. Aonde não se mantinha a palavra, passou a manter a palavra. Pedro morreu servindo ao Senhor Jesus. Ou seja, quando ele nasceu de novo, passado muitos anos, já anciano, ele seguia nele mesmo Espírito, porque aquele que tem ele Espírito Santo e o mantém em evidência, encendido com sua comunhão, não há nada nesta vida que ele pueda apagar. Não há nada nesta vida que ele pueda desviar de la verdade. Versículo 2, ele seguiu falando, pastoral, ele rebanho de Deus entre vosotros, velando por ele, não por obrigação, sino voluntariamente, como quer Deus, não por avarícia de dinheiro, sino com sincero desejo. Então, vê que Pedro estava aí orientando que ele rebanho, os que estavam entre eles, deveriam ser bem cuidados, deveriam ser bem conservados, e eles deveriam fazer o que fazia, não com outras intenções, mas com uma única intenção, ganhar alma, levar aquelas pessoas ao mesmo lugar para onde uno tem segurança que sua alma vá. Aí sigue a explicação aí. Pedro estava enfatizando o hecho de que um anciano ocupava um cargo de grande responsabilidade, já que devia cuidar dele rebanho. Vê que cuidar dele rebanho ou delas pessoas não é uma tarefa sencilla, como muita gente pensa, porque para cuidar de alguém, aquele que cuida tem que estar bem, aquele que cuida tem que ser ele próprio exemplo, porque palavras são palavras, agora exemplo é que hace toda a diferença. Eram ancianos, já haviam vivido várias experiências, mas eles tinham que manter-se
como exemplo para ele rebanho. Em primeiro lugar, Pedro digo que os ancianos tinham que servir impulsados por motivos corretos. Ou seja, todos deveriam servir, mas viver uma vida correta, ou fazer as coisas corretas, com um espírito apropriado, ou seja, aprovado, ser exemplo, não sentindo-se obrigados a sê-lo, sino por eleito, de que eles haviam escolhido livremente a sê-lo assim. Ou seja, nadie é obrigado a servir, mas se uno quer servir, se uno quer fazer a vontade de Deus, uno tem que ser um exemplo, uno tem que ser espiritual, uno tem que estar agradando a Deus, para que através de sua servidumbre pueda levar uma multitud para um lugar chamado salvação. Por isso, obreiros, por isso, colaboradores e todos que anelam servir a Deus, o servir a Deus é cuidar de uno, mas cuidar de los demais. É todas as vezes que tenha que juzgar uma situação, sempre está pensando em el alma daquela pessoa, para cuidar daquela pessoa. Versículo 3, ele diz assim: tampouco como tenendo senhorio sobre os que hão sido confiados, sino demonstrando ser exemplo dele rebanho. Mire que Pedro digo, tampouco como tendo senhorio sobre os que hão sido confiados, sino demonstrando ser exemplo dele rebanho. Ou seja, Pedro estava orientando-los que eles não deveriam tomar a posição de Senhor, mas eles deveriam ser exemplo para que ele rebanho pudera segui-los, pudera obedecê-lo, porque se não há exemplo, como que Deus vai dar, para aquele líder ou aquela pessoa que ele realmente é de Deus? Mire, siga a explicação. Em outras palavras, um anciano deveria exercer seu ministério de maneira correta, não mandando, sendo guiando, não dominando, sino dando bom exemplo. Ou seja, quanto mais tempo tenho eu com Deus, quanto mais experiência tenhamos com Deus, temos a obrigação de ser um verdadeiro exemplo. Eu vivo com minha esposa, eu tenho que ser para minha esposa uma referência de Deus. Minha esposa não pode mirar para mim e ver em mim outra referência. Em sua casa, só você serve a Deus? Só você pode dizer, não, em minha casa, pastor, eu sou obreira e nada mais. Em minha casa, pastor, eu sou obreiro e nada mais. Pastor, em minha casa, eu sou obreira, minha mamãe é obreira e minha irmã é obreira. Os demais a um não. Por isso que os terdes têm que ser em casa uma referência de um exemplo, de um bom testemunho. Como que as pessoas nos conhecem? Em las horas difíceis, em las horas que vamos reaccionar, nossa reação mostra quem somos, porque quem tem o Espírito Santo sempre resolve seus problemas sem dar malo testemunho, porque és um homem de Deus, trata sua esposa bem, és um padre, um homem de Deus, trata seus filhos bem, não usa as mesmas ferramentas que usa os incrédulos. Não,
Eu estava de cabeça caliente. Era um momento caliente e por isso que eu falei desta maneira, por isso que eu actuei desta maneira. Quem tem o Espírito Santo, nunca a situação lhe domina. É você que domina sempre a situação. Siga a explicação. É por lo tanto, em uma tarefa em la que uno tem que ser um exemplo para os demais. Não creemos que um predicador pode ir ao púlpito, predicar algo à la gente que ele mesmo realmente não está levando à la prática. Veja que a hipocrisia é algo que não agrada a Deus. Os hipócritas, eles não poderão, ou melhor dito, eles não entrarão nele reino de Deus. Quem é o hipócrita? É aquele que mostra uma santidade, mas vive outra coisa. É aquele que habla de santidade, mas seus exemplos ou sua maneira de actuar ha revelado outra coisa completamente ao contrário. Por isso, obreiras, temos que todos os dias estar avaliando-nos se estamos sendo se estamos guiando a los demais para um lugar chamado salvação, ou estamos sendo um mau exemplo, ou estamos actuando de maneira que ha impedido outras pessoas de encontrarem a verdadeira salvação. Versículo 4, mire que ele digo aí: e quando apareça ele príncipe de los pastores, recebereis la corona inacessível de glória. Quem é ele príncipe de los pastores? Quem é ele pastor de los pastores? Nuestro Senhor Jesus, donde um dia eu tendré e você também que prestarmos conta de nossos hechos, de prestarmos conta de nossas atitudes, sejam buenas, sejam malas. Temos que prestar conta se por causa de nós outros alguém foi para o inferno, alguém deixou de se converter por uma mala atitude de nós outros. Mas também este Deus, como ele disse aí, ele vendrá para nos julgar e ele verá, mesmo com toda a luta, mesmo com toda a dificuldade, ele deu exemplo. Édia deu exemplo. Ele foi um excelente testemunho, porque ele verdadeiro testemunho não são palavras. Ele verdadeiro testemunho é ele testemunho comportamental. É aquele que realmente uno mira, não, é de Deus. Esta pessoa ha mostrado que é de Deus. Aí diz a explicação: ele ministério de um anciano deveria levar-se a cabo com a ciência plena de que ele sirve ao príncipe de los pastores, ante quem és responsável e quem também recompensará a seu serviço com recompensas eternas. Ou seja, nossa recompensa não é aqui abaixo. Eu não espero receber recompensas aqui abaixo, reconhecimento de A, de B, não. Nossa recompensa será em la eternidade. Quantos que já foram alabados aqui abaixo estão aí perdidos e já perderam hasta sua salvação. Não devemos nos preocupar se A ou B está de acordo, se A ou B está nos alabando ou não. Temos que fazer todo para agradar a Deus e tudo que hacemos é para Deus, sempre focando el alma. Aí diz mais a explicação: que nadie creia
que está trabalhando sem que vaja a receber nada. Você tem que trabalhar para Ele. Ele é o Senhor Jesus. Sabendo que, aunque não receba recompensa aqui em la terra, la receberá del Senhor em la glória. E eu prefiro assim. Eu prefiro que a recompensa seja arriba. Porque quando alguém começa a dizer, muito bem, lhe aplaudir, muitos começam a quedar orgulhosos e se desvia da servidumbre e começa a pensar hasta que é melhor que os demais. E não somos melhores que os demais, mas quanto mais tempo servimos a Deus, mais responsabilidade de dar exemplo, de dar testemunho é nosso. Temos que dar testemunho. Versículo 5, para terminar, ele diz assim: Asimismo, vosotros, los mais jovens, está sujeitos a los maiores. Esse está sujeito não é que aquele que tem mais tempo tem mais direito, mas aquele que tem mais tempo nele caminho tem experiência, tem exemplo, tem conselhos para lhe dar e para lhe orientar a semanhana como ele, como Édia, que permanece hasta ele fim. Agora, não é por causa dele tempo que eu tenho direito de fazer o que me dá a gana. Não, quanto mais tempo servindo a Deus, mais obrigação de dar testemunho e viver em santidade. E todos revestidos de humildade em vuestro trato mútuo, porque Deus resiste a los soberbios, pero dá glória a los humildes. Esta humildade é para os jovens. Quando habla jovens, são aqueles que estão começando em la fé, e para aqueles que já estão muito tempo em la fé, la humildade é para os dois. O que está começando, ser humilde em dizer, necessito aprender. E aquele que já está muito tempo dizer, não, eu necessito aprender mais. Eu tenho algo mais para aprender. Esta humildade hace com que o Espírito Santo siga como uma fuente, porque ele é uma fuente adentro de los humildes. Aí diz a explicação. E no início desta frase, se lhes recomenda a los jóvenes que se submetam a los ancianos. Em outro tempo, esta ordem parece haver-se invertido, já que vemos a los maiores submetendo-se a los jóvenes. Veja que há muita gente que antes aprenderam a respeitar os mais antigos, os mais experientes, e buscavam sempre em los experientes mais experiência. Pero hoje, muitas vezes, aquele que está começando pensa que não necessita de la ajuda ou de la orientação de aquele que já está mais tempo nele caminho. Por isso, Pedro disse, humildade. Há que ser humilde. Humilde para seguir aprendendo. Humilde para dizer, necessito aprender muito. E Deus bendice a todos. Aí diz mais aí, aqui se recalcou que todos deviam ser submissos, um a outros, revestidos de, mira aí, humildade, em seu trato mútuo, sim que cada um resista em que as coisas se hagam sempre à sua maneira. Ou seja, nunca devemos querer, desejar que as coisas sejam hechas à nossa maneira, porque nunca será.
as coisas têm que ser hechas à la maneira que agrada a nosso Deus. Aí está os 5 versículos que nós outros leemos. Próximo domingo, nós outros estaremos lendo dele versículo 6 até o versículo 10 dele capítulo 30. Meditem em tudo isso. Coloque sua humildade. Coloque-se em la posição de ser exemplo. E sepa, se temos o Espírito Santo, temos a condição de superar toda e qualquer situação. Eu não posso pôr a culpa em uma situação e em meu malo comportamento. Eu me comportei malo por causa de isso ou de aquilo. Essa excusa é para aqueles que não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é a própria diferença. Você aprendeu, eu aprendi. Quem tem o Espírito Santo, ele brilho é diferente. Seu comportamento e atitudes são diferenciadas dos demais. Quando um esperava que sua reação, que sua resposta, que seu comportamento fuera feio, você mostra ao contrário, por causa do Espírito Santo que está dentro de você, não por causa de uma posição. Eu não vou falar isso, eu não vou tomar essa atitude, porque sou obreiro, porque sou pastor, porque sou obispo. Não, não vou fazê-la e não quero fazê-la por causa do Espírito Santo, que entrou em nós outros para dar-nos equilíbrio e sempre entendermos que necessitamos aprender mais. Aí está a placa, porque este sábado, dia 8, será ele primeiro sábado, ele segundo sábado deste mês de janeiro, e nós outros vamos ter uma reunião, aí está, para obreiros e colaboradores. Ponga cuidado, não é uma reunião de discípulos para todos, grupo jovem, evangelizador, não. É uma reunião solo para obreiros e colaboradores. E eu gostaria que você fuera organizando-se. Será 4h30 da tarde para todos os obreiros dele país, uniformados, todos uniformados. Os que são de Guayaquil vendrão todos para o templo de la fé. Será nossa primeira reunião de 2022. Será algo muito forte. Por isso que a única coisa que eu pido que nesta reunião, todos os obreiros e colaboradores só tragam uma coisa, a Bíblia. Porque será algo muito forte que o Espírito Santo está preparando para que esse 2022, nossa vida espiritual de verdade agrade a Deus. Por isso, passe a voz. 8 de janeiro, às 4h30 da tarde, aqui do Templo de la Fé, com transmissão para todo o país. Vai começar às 4h30, máximo um quarto para as 6, já estará terminando. Se não terminar, às 5h30, apenas uma hora de reunião. Vamos fazer a oração para agradar a nosso Deus, para agradecer a nosso Deus. Meu Deus e meu Padre, nós outros lhe agradecemos por esta oportunidade de uma vez mais meditarmos em esta epístola de Pedro, porque a cada vez que meditamos, nossa vida espiritual cresce, fortalece, nossa vida espiritual queda forte. Espírito Santo, dá-nos esse espírito de humildade que Pedro disse, dá-nos a consciência de sermos exemplo em casa, em la calle, delante de uma situação delicada, onde uno poderia agredir,
donde uno poderia falar palavras feias e nossa atitude sirva para que podamos ganhar alma. Espírito Santo, que cada servo seja uma referência em sua casa, que ele, marido, que tem ele Espírito Santo, trate a sua esposa com amor, trate a sua família com amor, mostre realmente o Espírito que está dentro de ele. Ó Espírito de Deus, bendiga a todos, guarde-nos, brinda nossa saúde, que o Senhor proteja-nos e livre-nos de todo ele mal. Em nome de Padre, em nome do Hijo e do Espírito Santo, ok? Deus com segurança já está manifestando seu poder em sua vida, obreiros e colaboradores. Sábado, dia 8, nos encontraremos 4h30 da tarde, pero manhã estaremos com nosso programa Obreiros em Foco, e seria bueno que todos acompanhassem o programa e pudera motivar a outros a também participar, porque é de aí que nasce os novos discípulos. Que Deus me los bendiga a todos e hasta próximo domingo.